Se você tem um sítio, uma chácara ou sonha em sair da enxada, esse vídeo pode fazer você economizar milhares de reais ou ainda evitar um baita prejuízo. Hoje eu vou te mostrar os mini tratores mais vendidos do Brasil, de até 50 cavalos, desde os mais baratos até os mais completos. E já vou avisando, viu? Tem trator baratinho que surpreende e tem marca famosa que talvez não valha tudo isso que cobra. Então, fica até o final, porque eu vou te mostrar qual realmente vale a pena para o seu caso. Oi, piazada, lazarento de um tratorzinho de anão. Tem que ir bem ajeitadinho, ó, 4x4. Esse deve ser daqueles polaquinhos meia foda. Tem luz pra andar de noite. Pela marca é lá do zóio puxado. Aqueles polaquinhos lá, tudo igual. E é diesel ainda, piazada. E não é que é invocado mesmo, tem até tomada de força. Não sei o que toca com isso aí, mas funciona. Tem hidráulico, pino e chaveta tá aí, ó. O cara me mandou esse vídeo lá do Paraguai. Tem certo é pra quem é meio miúdo e tem pouca terra. Melhor que um giri. Antes de falar dos modelos, deixa eu te explicar uma coisa. Os mini tratores de até 50 cavalos são ideais para chácara, sítios pequenos, hortas, pomares e pequenas produções. Agora, se você pensa em plantar soja, milho em larga escala, isso aqui não é para você não, viu? Mas para quem quer sair do trabalho pesado ou manual, esses tratores são simplesmente um divisor de água. Vamos começar pelos mais acessíveis. Esses tratores geralmente têm entre 18 a 22 cavalos, motor monocilíndrico e tração 4x2. Traduzindo, são simples, econômicos e fazem o básico muito bem. Eles são perfeitos para puxar carreta leve, preparar solo leve, trabalhar em hortas, estufas ou até em aviários. Mas tem um detalhe importante, viu? Ele sofre em terreno molhado ou inclinado, porque não tem a tração nas 4 rodas, ou seja, são ótimos, mas dentro do limite deles. Agora eu vou te mostrar os 4 modelos mais interessantes desse segmento, de marcas como Nagano, Brutatec, Kawashima e SBX. O primeiro é o Nagano PC18. Ele custa entre 35 a 45 mil reais. Tem potência de 18 HP, 4x2, diesel monocilíndrico, consumo é baixo, viu? De 1 a 1,5 litro por hora. O peso dele é 578 kg e a transmissão é automática. A TDP geralmente é presente, mas não em todos os modelos, viu? E tem em média 540 RPM. Ele é usado para hortas, pomares e serviços leves. Ponto positivo, muito barato, viu? Sendo um dos mais acessíveis. Baixo consumo de combustível, fácil manutenção, pois o motor é simples. É compacto, conseguindo aí entrar em estufa e pomar adensado. É ideal também para os iniciantes. A tração é 4x2, infelizmente, gente, e aí limita em terrenos difíceis. O motor é monocilíndrico, viu? Então vibra bastante. Tem pouca força para os implementos pesados. O conforto é praticamente inexistente e a revenda já é mais difícil. O segundo é da Kawashima, o TRS 181. O preço dele, em média, R$ 45 mil. A potência 18 HP é 4x2, tem levante hidráulico de 200 quilos. As marchas são 8, com reduzida, viu? Consumo também de 1 a 1,5 litro por hora e pesa 568 quilos. Os pontos positivos são, ele é econômico e eficiente, tem reduzida, que é bom aí para trabalho lento, né? Aceita carregadeira frontal, boa versatilidade e também a marca com assistência até razoável. Os pontos negativos são a tração 4x2, que limita o uso pesado, o levante hidráulico é muito fraco, né, gente? Só 200 quilos, e o motor monocilíndrico, que vibra, tem pouco conforto e não é indicado para grandes áreas. O terceiro é da Brutatec, 22 HP. O preço é R$ 38 mil. Potência 22 HP é 4x2, marcha tem 6 à frente e 2 de ré. 568 kg é o peso do consumo de 1,2 a 1,8 litros por hora. Pontos positivos, gente, é bem barato, né? Mas a potência é boa para o preço aí cobrado. É simples de operar, é compacto e tem baixo custo de manutenção. Pontos negativos, a tração 4x2, que limita muito o uso, a marca, né, que é menos conhecida, a durabilidade é inferior, tá, às marcas prêmios. O conforto também é zero, viu? E tem baixa capacidade de revenda. Nosso trator ele é 4x2, trator excelente, a diesel, com 22 HP, então uma força aqui excelente, tá? Saindo hoje no valor de 30.959. 22 HP, ou seja, ela é muito forte. Pode colocar a carretinha. Montei aqui agora com o sulcador. O quarto é o SVX da R15. O
o preço é de 30 a 40 mil reais. Característica dele é potência de 20 HP, 4x2, consumo é um pouquinho mais alto, de 1,5 a 2 litros por hora. O motor ainda é monocilíndrico. Pontos positivos: ele é razoavelmente econômico, é compacto, ideal para hortas, fácil manutenção e preço é baixo. Os pontos negativos é que ele tem pouca força, viu? Não tem tração 4x4, a estrutura dele é bem simples e também não tem conforto e o uso é bem limitado. Agora, gente, nós vamos para os intermediários e agora a coisa fica mais interessante, viu? Aqui começa a ficar bom de verdade. Esses tratores intermediários, eles já vêm com tração 4x4, ele tem mais peso, mais força e mais estabilidade. E isso muda tudo, viu? Você consegue trabalhar em terreno irregular, usar implementos mais pesados e ter muito mais produtividade. Se você tem um sítio de até 5 hectares, essa categoria aqui é provavelmente a melhor escolha. Agora eu vou te mostrar dois modelos, viu? Um da Kawashima e outro da Nagano. O primeiro é o Kawashima TRS 251, ele custa de 65 a 80, já subiu bem o preço, né? Característica: 32 HP de potência, 4x4, a tomada de força de 540 RPM e o levante é da categoria 1, viu? O tanque de 25 litros. Pontos positivos dele: excelente potência para a categoria, tração 4x4 eficiente, viu? Já trabalha com implementos aí mais pesados, tem boa autonomia, o tanque dele é um pouquinho maior, né? É versátil, pois pode intercambiar vários implementos, como até pá carregadeira, o arado e muitos outros. Pontos negativos: ainda é monocilíndrico, a vibração e um pouco de ruído também. A direção é mecânica e é pesada, viu? Conforto também é zero. E o preço já sobe um tantinho, né? Agora é o Nagano, de 24 HP. O preço varia de 45 a 60 mil, potência 24 HP, 4x4 e o motor é o diesel, né? Monocilíndrico, consumo de 1,5 a 2 por hora. O peso já é mais pesadinho, né? 1.080 quilos, marcha 6 à frente e 1 à ré e a tomada de força de 540 RPM. Os pontos positivos são tração 4x4, que já dá uma grande diferença, né? Ele é mais pesado e estável, melhor desempenho em terreno irregular, boa relação custo-benefício e ele é simples de manter. Pontos negativos: que ainda é monocilíndrico e tem um pouco de vibração. O acabamento também dele é simples. A rede de assistência é limitada, viu? O conforto é baixo e a revenda é menor que grandes marcas. Agora vamos subir de nível, viu, gente? Vamos para os tratores, para os mini tratores prêmios, né? E aqui a diferença aparece logo de cara, viu? Pois eles têm motor já 3 cilindros, que são bem mais suaves. A direção é hidráulica, tem maior conforto e maior durabilidade. Esses tratores são feitos para quem quer trabalhar mais horas, usar vários implementos e ter menos dor de cabeça no longo prazo. Mas claro, isso tem um preço, viu? Eles são bem mais caros que os modelos básicos. Aqui entram marcas como Kubota e Olavol. O primeiro é o Kubota, de 18 cavalos. O 181, o preço dele é de 48 mil reais. A potência, 18 cavalos, a tração 4x4, já é 3 cilindros e a tomada de força é de 540 ou 1000 RPM. O peso de levante é 540 kg. Pontos positivos: motor de 3 cilindros, né? Que é mais aí suave e mais durável também. Excelente confiabilidade pela marca Kubota. A direção é hidráulica, o alto valor de revenda e também ele é muito versátil, viu? Pontos negativos: ele é mais caro, viu? Pelo que entrega em potência. A manutenção também é mais cara, as peças são mais caras, menos potência que os concorrentes mais baratos. O custo-benefício dele é menor, para quem quer aí um trator com mais força. Para quem quer um Kubota com mais força, tem o de 24 cavalos, o 241. Preço já sobe, né? 60 a 75 mil. A potência, 24 cavalos, 4x4, 3 cilindros. Levante de 615 kg. Marcha 9 à frente e 3 à ré. Os pontos positivos: ela é muito confiável, né? No padrão aí, Kubota. Excelente sistema hidráulico. Conforto é superior, ele tem ótima revenda e é versátil. Pontos negativos: o preço já é mais alto, né? Manutenção mais cara e as peças também. E também tem menor potência em relação aos concorrentes mais baratos, mas a marca é melhor, né? O custo inicial aí é mais elevado. Para quem não lembra, gente, o Kubota aí é a marca que fez o Tobata, né?
Então, logo em 1950, chegou os Tobatas aqui no Brasil e o fabricante é o Kubota. E o último é o Lovol TE254, custa de 70 a 90 mil reais. A potência 25 cavalos, ele é 4x4, 3 cilindros, tomada de força de 540 e 1000 RPM e o levante de 550 kg. O pontos positivo, ele é muito completo, viu? Gente, ele é quase um trator grande. Ele tem motor 3 cilindros, muito eficiente, transmissão avançada de 8+8, excelente hidráulico e ótimo para serviço aí mais profissional. Os pontos negativos, primeiro, né, gente, o preço já é mais alto. A marca ainda não é muito conhecida aqui no Brasil. A revenda é menor que o Kubota. Assistência técnica não é muito difundida aí, principalmente no interior. E ele é mais pesado que para áreas aí muito pequenas, como em estufas. Ô Mauro, boa tarde. Olha só, esse aqui é o 25 cavalos da Lovol. Tem aqui as saídas VCR aqui atrás. É um trator bem estreito, como você pode ver, um cafeeiro bem estreito. Os tratores da Lovol têm um diferencial de que todos os tratores cafeeiros são eixo banhado a óleo, não é cruzeta, é melhor para o café, não quebra fácil, que é bem protegido. Tem inversor de marcha, aqui frente e ré, só a alavanca aqui, puxar a alavanca. E todos os cafeeiros, todos os tratores da Lovol vêm com tomada de força dupla, de 1000 ou 540 RPM. Esse aí é traçado, motor 3 cilindros, 25 cavalos de potência. É o Lovol 254E. E agora vem a pergunta mais importante: qual trator você deve escolher? Se for para uso leve, horta ou chácara pequena, vai de modelo simples, de 18 a 22 HP. Se quiser mais força e versatilidade, pega um 4x4 já, de 24 a 32 HP. Agora, se você quer conforto, durabilidade e pensa no longo prazo, aí sim, vale a pena investir no Kubota ou num Lovol. Se for basear pelo tamanho do terreno, gente, fica assim: até 2 hectares. Uso leve, de 18 a 22 HP, resolve. Até 5 hectares, ideal, um 24 a 32 HP. E se for terreno ruim e morro, obrigatoriamente, um 4x4. E vou deixar um alerta importante, tá, gente? E presta atenção nisso aqui, porque pouca gente fala nisso. Não adianta você comprar um trator barato se ele não tiver peça ou assistência técnica na sua região. Então, antes de comprar, você veja se tem mecânico que conserta ou revendedor, se tem a peça fácil para você comprar e se tem alguém perto de você, algum vizinho que já usa e pode dar mais informações. Isso pode salvar de você de ficar com o trator parado por longo tempo. Resumindo, barato resolve, viu? Mas tem limite. 4x4 muda completamente o jogo e a marca boa faz a diferença no longo prazo, principalmente quando você for revender. Agora, me conta aqui nos comentários qual desses tratores você teria aí no seu sítio. Se gostou desse vídeo e ele te ajudou, deixa o like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Olha a situação. Será que sai?